Um jogo que, como o Bruno estava falando agora há pouco, bem disputado. Para a média do futebol brasileiro, dos jogos que nós acompanhamos, um jogo muito bem disputado, equilibrado, até nos números que eu vou citar já aqui pro Bruno falar. Realmente um jogo interessante de acompanhar e o São Paulo sai perdendo, mas vendeu caro essa derrota. Bruno Prado, os números do jogo para você também analisar. Posse de bola, 60% do São Paulo contra 40% do Cruzeiro. Grandes chances, 2 do Cruzeiro, nenhuma do São Paulo. Total de chutes, 12 do Cruzeiro, 14 do São Paulo. Tivemos também os chutes no gol, aí um número mais próximo ali, 7 do Cruzeiro e 5 do São Paulo. E ainda nessa numeração de defesas dos goleiros, tivemos 5 defesas do goleiro Cássio e 6 do goleiro Rafael. Os números comprovam, né, Bruno, esse equilíbrio e esse jogo disputado que foi Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão. Sim, foi um jogo equilibrado. Aconteceram momentos diferentes, né? O São Paulo faz um bom primeiro tempo, praticamente não sofre, leva algum perigo. O Cruzeiro no segundo tempo faz o gol e depois do gol o Cruzeiro teve alguns minutos em que ele teve chances de marcar o segundo, que o Rafael fez boas defesas e no final o São Paulo voltou a pressionar. O São Paulo criou oportunidades, o Cássio fez boas defesas. São Paulo muito desfalcado, né? O São Paulo com muitos problemas. O Cruzeiro com seu time mais inteiro. O favorito pro jogo era o Cruzeiro em casa, com o time mais completo ali que o São Paulo, melhor colocado no campeonato. Mas o São Paulo encarou bem, né? O São Paulo faltou mais força ofensiva, faltou mais qualidade na frente para definir, para fazer uma jogada de maior perigo, de tentar um gol. Mas não foi um jogo ruim do São Paulo. O São Paulo conseguiu ficar com a bola boa parte do tempo, conseguiu sair de trás com qualidade. Falta ali na parte final, no setor mais ofensivo, um pouco mais de agressividade, e aí os desfalques fazem muita diferença. Uma vitória do Cruzeiro, gol de falta do Matheus Pereira, talento do jogador, também teve o desvio do Alan Franco, é verdade. Cruzeiro vence, o resultado é normal, mas o São Paulo poderia ter conseguido empate. Foi um jogo igual. São Paulo, acho que o empate mostraria melhor o que aconteceu no jogo entre Cruzeiro e São Paulo, mas futebol também é eficiência. O Cruzeiro foi eficiente, fez o seu gol, São Paulo não conseguiu marcar, então o time mineiro sai com a vitória, encosta no Flamengo, tem a questão dos jogos a menos, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulo, Bruno, perde o jogo de hoje, nós destacamos que é uma derrota, dá para dizer talvez o termo aceitável, né? Por vários motivos, principalmente porque fez um bom jogo, né? Jogou de forma muito, muito competente diante de um Cruzeiro que vem numa fase também muito boa. Agora, o ponto desse São Paulo, né, Bruno, é a melhora do time. Visivelmente o time melhorou bastante com a chegada do Hernan Crespo. E aí, quando tava o Zubeldia, a gente falava, tá jogando mal, mas tem muitos jogadores fora. Agora o time tem muitos jogadores fora, inclusive Oscar e Lucas, que são 2 peças fundamentais, e o time tá jogando bem. Então não tem como não elogiar esse trabalho do Crespo. Com tantos desfalques como tinha o Zubeldia, ele tá fazendo um trabalho bom. E um time que tá jogando bem hoje, por exemplo, poderia ter empatado, poderia ter vencido, né? Teve chances, os números aqui, chutes no gol, 7-5, enfim, teve chances para isso. Chama a atenção, né, Bruno? Essa melhora do São Paulo, com tantos problemas, o time vai conseguindo encontrar alternativas dentro de campo. O time tá melhor, sim. Com 3 zagueiros se encaixou melhor taticamente. A parada também, acho que foi boa para esfriar a cabeça, para retomar confiança, para sair daquela sequência ruim, né? Um jogo em cima do outro, o time mal, aí você não tem tempo de recuperar, nem fisicamente, nem mentalmente. E na troca de técnico, às vezes, também mexe um pouco com a parte emocional. Então, o São Paulo teve, sim, essa segunda parte do ano, né, pós-Mundial de Clubes, é melhor do São Paulo, um time mais consistente. No primeiro semestre, o brasileiro que destoou, é justo dizer que a campanha na Libertadores foi boa, com o Zubeldia na fase de grupos, o time invicto, classificou com muita tranquilidade, só fez uma campanha inferior ao Palmeiras na fase de grupos, mas no brasileiro estava muito mal, né? E aí o time estava correndo riscos. São Paulo chegou a ficar 1 ponto à frente só da zona de rebaixamento. São Paulo
estava correndo um risco ali de brigar na parte de baixo, e aí é muito complicado. E principalmente no Morumbi. Uma derrota pro Cruzeiro no Mineirão, acho que até o São Paulo poderia ter conseguido um resultado melhor, pelo que foi o jogo, mas a derrota no Mineirão é normal. O Flamengo perdeu lá, o Palmeiras perdeu lá, é normal. O que no início do campeonato estava muito ruim era o desempenho no Morumbi. O São Paulo, na primeira metade ali, na primeira parte, né, antes da Copa do Mundo de Clubes, ele no Morumbi empatou com o Sport, empatou com o Fortaleza, perdeu do Mirassol, perdeu pro Vasco. 4 jogos no Morumbi que você não fez só 2 pontos contra Mirassol, Vasco, Fortaleza e Sport em casa, de 12 pontos, você fez só 2. É muito pouco, né? Ali que a coisa estava destoando, porque fora de casa é difícil realmente. São Paulo até teve alguns bons empates fora de casa naquela primeira parte. Ele empatou com o Atlético em Belo Horizonte, empatou com o Botafogo no Rio, que não são resultados ruins, mas beleza, vai lá e empata com o Atlético fora, empata com o Botafogo fora, mas quando vem para casa, não ganha do Sport, não ganha do Mirassol, não ganha do Vasco, não ganha do Fortaleza, aí não adianta, aí você não sai do lugar, fica na parte de baixo. Agora o São Paulo melhorou seu desempenho, principalmente em casa, né? O São Paulo está ganhando a maior parte dos seus jogos no Morumbi e de vez em quando arruma algum ponto fora de casa que ajuda, né? Hoje poderia ter arrumado um ponto, não conseguiu, mas ok. Ganhando a maioria dos jogos em casa, São Paulo tem tudo para classificar para a Libertadores, que é o objetivo, né? Que é o que São Paulo realmente pode ambicionar no Campeonato Brasileiro. É isso, o São Paulo nesse momento é o 7º colocado, 32 pontos em 22 jogos. Vai depender ali da tabela final para ver se pode abrir uma 7ª ou uma 8ª vaga, né? Mas nesse momento o São Paulo estaria fora da fase de grupos da Libertadores e até mesmo da pré-Libertadores, porque nesse momento fecharia no G6, né? Porém, tem essa possibilidade de abrir mais vagas e aí o São Paulo entraria. Mas com esse futebol que o São Paulo está jogando, ele pode terminar à frente de, por exemplo, hoje, de Bahia, de Mirassol, né? Com esse futebol que o São Paulo está jogando, ele pode fazer um segundo turno melhor do que fez naquele início da primeira etapa, né? Com o Zubeldia. Hoje o São Paulo faz um futebol para brigar por G4, né, Bruno? Sim, pode brigar sim, acho que é possível. O G4 não acho que é uma coisa impossível. Tem, na tabela ainda tem algumas coisas desfavoráveis, né? Que o São Paulo, por exemplo, tem agora 3 jogos a mais que o Mirassol, que tá junto. O Fluminense também tem muitos jogos a menos. O Fluminense que tá em 9º, né? O Bragantino que tá em 8º tem o mesmo número de jogos. São Paulo então está realmente à frente do Bragantino, mas o Mirassol e o Fluminense têm 3 jogos a menos. Então isso ainda é desfavorável, mas a melhora de desempenho é o que ajuda, né? O São Paulo tem tudo para crescer no campeonato. Então acho que a chance de uma vaga na Libertadores é boa. E até na própria Libertadores o São Paulo está vivo, né? Uma competição de mata-mata. Não acho que é o principal favorito para ganhar a competição, mas ele está vivo. E no mata-mata as coisas ficam mais iguais. São Paulo tem um confronto duro com a LDU, não é fácil, principalmente o jogo lá de Quito, na altitude. Mas é um jogo que São Paulo está vivo, está na disputa. Se passar, pega Palmeiras ou River Plate e vai e encara. Mata-mata, as coisas ficam mais iguais. Num campeonato de pontos corridos, antes mesmo de começar o campeonato, você poderia apostar que o Palmeiras ficaria na frente do São Paulo e a chance de você ganhar essa aposta era muito grande. No mata-mata, dá um São Paulo e Palmeiras na semifinal, não é impossível o São Paulo passar. O Palmeiras até entraria como favorito, mas recentemente o São Paulo já eliminou o Palmeiras em mata-mata mais de uma vez, então na Libertadores mesmo, com essa melhora de desempenho, o São Paulo acho que pode sonhar. Não é uma coisa provável, acho que não é o mais provável São Paulo campeão da Libertadores, não é o favorito, mas pode sonhar. Acho que você está, na teoria, a 5 jogos de conquistar uma Libertadores, então também acho que dá para pensar em alguma coisa, dá para sonhar pelo menos em disputar. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Pai, que bosta de derrota, hein? Nossa senhora. Primeiro eu me surpreendi com o São Paulo, acho que todo mundo se surpreendeu com o São Paulo, né? O Cruzeiro não apareceu para jogar, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Se o Cássio toma aquele gol com 3 minutos de jogo lá, no pé do Luciano, o São Paulo tinha feito 4-0 hoje.
porque o Cruzeiro ia se desequilibrar completamente. E como o São Paulo jogou, a gente ia ter ganho fácil lá. Injustiça, dá um nervoso, né? Sobretudo com os jogadores que a gente vocês já sabem que a gente não gosta muito, que o Luca marca os caras assim, pai, putz, isso aqui e tal. Porque eu não sabia nem com quem que o São Paulo ia jogar hoje. Não sabia nem que o Marcos Antônio tinha saído do último jogo, enfim. Eu assisti o último jogo, mas enfim. Então, assim, o que é o Patrick na lateral esquerda, no ala, que é aquilo, né? Cemitério de jogada total. Nossa, não acertou nenhuma jogada. E ele é aquele jogador que erra uma jogada banal e põe a mão na cabeça, assim, ó. Como se o adversário tivesse feito um milagre. Eu parei de ver o São Paulo em 2015 por causa disso. Um bando de prego que achava que jogava muita bola. Mas a ideia não é falar mal, a ideia é falar bem. São Paulo engoliu o Cruzeiro, né? O Lédio Carmona, que é vascaíno, recentemente assumido, disse que todos os comentários dele foram pertinentes. Não viu a cor da bola, o Cruzeiro, que o São Paulo não merecia quando tomou o gol. Como é que ele fala? Amarga derrota. O Cruzeiro saindo um grande resultado, num desempenho abaixo, o São Paulo jogando muito mais do que se imaginava, mutilado, desfalcado. A gente não pode perder de vista, né? O São Paulo estava sem o Arboleda, o Marcos Antônio, o Enzo, o Oscar, o Lucas e o Caleri, que no cenário ideal os 6 são titulares. E enfrentou um time poderoso, o único time que venceu Palmeiras e Flamengo no campeonato é o Cruzeiro. E, cara, São Paulo fez um jogo muito bom, muito bom. Não transformou o domínio de posse de bola em chance de gol, né? O Cássio não fez uma puta defesa. Não fez. Mas teve o controle do jogo. O Rodriguinho jogou muito bem o jogo inteiro, muito bom. O jogador mais lúcido do São Paulo. O melhor jogador do São Paulo pra mim foi o Rodriguinho. Mas o São Paulo tem um limite, e o limite são os limites dos jogadores, as limitações dos jogadores. O São Paulo constrói. Teve um lance que foi muito bem construído, o Luciano tocando, blá, blá, blá. Aí a bola para no Patrick, aí a bola para no Ferreirinha. E aí a gente... É uma coisa que vai ser inerente a esse São Paulo. A gente vai interromper as nossas expectativas na limitação desses jogadores, assim. Mas então... mesmo assim, do jeito que o São Paulo jogou, fiz um comentário com o Luca agora no final do jogo, falei, porque assim, o Cruzeiro nos últimos 6 minutos ficou frouxo. Aquele frouxo que eu falei que o São Paulo tinha ficado, não sei qual jogo foi, que a gente ganhou nos pênaltis, né? O Atlético Nacional, isso. O Cruzeiro deu aquela afrouxada. 1-0, né? Vamos aqui. É que faltavam uns 5 minutos para acabar, já nos acréscimos. Senão, e o São Paulo cansado e tal. Verdade. E esse time comemorando, um bando de como é que fala quando o jogador mascarado, um bando mascarado que se joga nesse time do Cruzeiro. E eles estão achando que eles jogam muito. Eles eram para ter perdido forte do São Paulo. Espero que o português fale isso lá no vestiário, entendeu? Então assim, sabe o que significa isso? Estava comentando exatamente isso. O São Paulo vai chegar na zona da Libertadores tranquilamente, jogando essa bola contra o Cruzeiro lá. Ontem pelo telefone o Lucas falou, pai, você vai vir comigo o jogo, não sei o quê. Eu falei, vou, claro. E eu falei, nós vamos tomar uma guasca, né, filho? Porque o Cruzeiro tá bem. Ele falou, não, pai, o São Paulo tá bem. Mas, enfim, né? Aí o Lucas ficou pontuando, eu falei, filho, quem são os bons jogadores do Cruzeiro? Eu nem sabia. Aí ele ficou falando, um por um, não achei nada demais em nenhum deles. O cara que fez o gol, que mascarado, cara mascarado. Não queria no meu time nem a palma, não queria no meu time. Mascarado, não. Eu queria bem. Nem gol de falta ele fez, né? Foi uma maravilhosa cabeçada do Alan Franco, no ângulo. Então... Não, o São Paulo teve muito azar, é claro, o Rafael fez boas defesas, na verdade seja dita, se ele não tivesse feito as defesas que ele fez, 4, pelo menos, muito boas defesas, mas o Cruzeiro, porque tem um time melhor, chuta a bola na direção do gol, né, não perde a bola. A bola do Patrick de direita, que ele isola a bola, não tem o menor cacuete, ele chuta, parece que ele nunca chutou uma bola na vida, o movimento do cara, velho, o jeito que ele, onde a bola bate no pé dele, sabe, a bola sobe 6 metros pra lateral. Então assim... Não, ele não acertou nada. E hoje eu acho, assim, a primeira corneta minha com o Crespo. O Crespo foi mal hoje, pra mim. O Crespo... Não existe o Henrique Carmo. Primeiro, pra mim, o Henrique Carmo ser banco do Ferreira. Não existe. O Ferreirinha joga muito pior do que o Henrique. Mas beleza, o Ferreirinha é um cara mais experiente, mais experimentado. Eu falei antes do jogo, do primeiro tempo acabar, eu falei, eu voltaria com o Wendel no Patrick e Henrique no lugar do Ferreirinha. Ele colocou isso aos 36 do segundo tempo. O São Paulo tomou gol antes dos 22. Não, foi depois. Aos 36? 36 do segundo tempo. O São Paulo melhorou depois disso. O São Paulo teve um volume de jogo com a cabeçada do Dineno, o chute do Ferrarese e tal. O São Paulo teve chances.
Porque o Henrique Carmo é muito... Gente... Não, e ele errou 3 lances que ele tentou levar individualmente. 2 deles foram repetidos, que ele tentou fazer um Z ali, levando 2 zagueiros. E ou você tem a habilidade de um Salah, ou você... E ele pode ter, porque é um canhoto super habilidoso, qualquer hora, qualquer dia desse. Ele entrou frio também, tem isso também, né, cara? Até entrar no ritmo do jogo. Mas mesmo assim... Mas ele entrou bem. Mas é o mesmo Crespo que fez esse time jogar essa puta bola, desfalcado do Marcos, eu acho. no meio de campo, né? Eu acho. Desfalcado do Enzo, embora o Enzo estivesse aquecendo uma hora que a gente viu. Não era o Enzo? Não, era o Wendel. O Wendel, Perdão. Mas o São Paulo jogou muita bola, cara. O Cruzeiro não viu a cor da bola. Isso não é o dedo, né? É a mão, são as 2 mãos do Crespo. Não, o Crespo faz um trabalho incrível. O São Paulo tá muito mais organizado. Eu tenho a bipolaridade. Eu acho que o Crespo deu uma personalidade pro time que é impressionante. Os caras conversam entre eles, né? O time tá azeitado. Azeitado. Né? Inclusive, assim, porque o time do Cruzeiro é superior tecnicamente, na tese, né? Eu não assisto, só assisto o jogo do São Paulo. Não vejo nenhum jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, não vejo. Só vejo São Paulo, tá? Então eu tenho uma ignorância aqui, vocês me desculpem. Não achei nada demais no time do Cruzeiro, nada demais, tanto é que eu não vi a cor da bola. Diante do nosso São Paulinho, que tem as suas limitações nas limitações dos jogadores. Mas o Rafael fez 3 ou 4 defesas. A do Gabigol a gente nem conta, né? Eu falei, deixa chutar. Quando eu jogava na zaga, eu deixava o cara chutar, porque o goleiro tem que fazer o papel dele. Ele treinou. Foi bom o chute do Gabigol. O cara não vai acertar um chute do Zidane no ângulo do Roberto Carlos, entendeu? Eu deixava o cara chutar. Fico fazendo a zona dele, vou espremendo ele no canto, ele vai bater de esquerda, vai diminuir o ângulo, o goleiro pega a bola. É a função do goleiro defender. Foi bom o chute do Gabigol. Não, eu nem conto isso como uma defesa importante, mas as outras 3 dele, a cabeçada queima-roupa, no primeiro tempo a bola desviada, né? A falta ele quase pegou na bola. Quase pegou maravilhosa a cabeçada do Alain Franco. Mas eu acho, eu entendo, eu adoro o Crespo, vai vir gente falando, você gostava do Zubeldia, enchendo meu saco, mas o Henrique Carmo não pode ser banco do Ferreirinha. Você gostava do Zubeldia por outros motivos, filho. Não, eu gostava do Zubeldia porque ele extraiu coisas boas do São Paulo até o ano passado. Agora, o Henrique Carmo, pra mim, assim, talento pra mim é mandatório. Eu jeito que eu enxergo futebol. Eu enxergo futebol assim. O talento. Não é todo mundo. O Henrique Carmo é talentoso, cara. O cara é bom de bola, entendeu? Assim, tem que jogar. Todo mundo que joga bola, pô. Se tivesse 11 Henriques do Carmo, bota os 11 em campo. Eu já falei isso aqui. Segundo o Gabriel Sá, o zagueiro Lucas Loz, de 18 anos do Sub-20 do São Paulo, tá, e foi campeão da Copinha esse ano, foi negociado com o Midtjylland, que é assim, Midtjylland, né, da Dinamarca, por R$1.200.000. O São Paulo mantém 10% de uma venda futura, tá? Ele tinha contrato por São Paulo até janeiro de 2026, tá? E não teve acordo de renovação, então, tipo assim, o cara tava mês de ir embora e chegou essa proposta de R$1.200.000. São Paulo aceitou, tá? O Gabriel até botou aqui, né, que, tipo assim, pelo que eu vi, que o São Paulo até queria renovar com ele, não chegou a um acordo. Contrato até janeiro, né? Tipo assim, 4, 5 meses para acabar o contrato. Chegou uma proposta, São Paulo negociou aí o Lucas Loz. Lucas Loz, se eu não me engano, não sei se foi ele que falhou na final da Copinha, né? Que a galera criticou muito ele. Acho que foi ele, né? O Lucas Loz aí. Também não tinha nenhuma perspectiva, né? Dele integrar aí o elenco principal. Né? Isso também não aconteceu. Então o São Paulo negociou ele aí por R$1.200.000, né? R$1.200.000, valor muito baixo, evidentemente, né? Mas é um jogador que estava acabando o contrato. São Paulo também não tinha perspectiva de utilizar ele no time de cima. Então, R$1.200.000, São Paulo vendeu, ele já viajou para a Dinamarca aí para se apresentar ao Midtjylland, né? O São Paulo foi com 10%, caso ele estoure lá, jogue bem e for vendido, o São Paulo tem 10% aí do jogador. Colocar na tela, foi Lautaro Dias. O São Paulo vai contratar o Lautaro Dias e tal, muita gente ficou perguntando, inclusive na nossa live de pré-jogo, porque o que acontece? O Lautaro Dias, ele não foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim para a partida de hoje, né? Ele não ficou nem no banco de reservas. E aí muita gente já começou a especular, a pensar, a perguntar sobre essa possibilidade. E aí, já na live de pré-jogo, falei, gente, seguinte, a não ida do Lautaro Dias para o banco de reservas não quer dizer que ele está sendo negociado com o São Paulo. Por quê? O Lautaro Dias, ele já era a última opção do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, além do Caio Jorge e do Wanderson, que são os titulares, ele tinha mais quatro atacantes além do
do Lautaro Dias, agora não sei se eu vou me lembrar dos nomes. Tem o Gabigol, tem o Kenji, tem o Marquinhos e tinha mais outro. Tem mais um aqui que eu tô esquecendo. Mas aí, o Lautaro sempre ficava no banco de reservas porque não tinha mais opções, ele acabava ficando no banco, mas faz tempo que ele não joga, ele não faz parte dos planos do técnico Leonardo Jardim. E tanto é que o Kenji, que é um jovem da base, já ultrapassou ele, tem mais espaço do que o próprio Lautaro Dias. Só que aí, hoje, até entrou durante o jogo, o Sinisterra. O Sinisterra, que é um atacante que o Cruzeiro contratou, pagou uma bala, ou se não foi empréstimo, né? Pagou uma bala para vai ser por outro. Mas o Sinisterra aí, que jogava lá na Premier League, chegou ao Cruzeiro, e aí ele tirou, fez o simples, né? Tirou lá o Lautaro Dias dos relacionados e colocou o Sinisterra. Isso não quer dizer que é um negócio com o São Paulo, mas eu já tinha conversado com vocês durante a semana de que o staff do Lautaro Dias quer muito fazer com que ele jogue no São Paulo, porque entende que é uma chance do atleta se valorizar, do atleta ter espaço, do atleta poder jogar em um centro importante e apresentar para o Cruzeiro, olha, Cruzeiro, porque o que aconteceu? O Lautaro Dias, ele recebeu propostas oficiais, tá? Ou pelo menos interesse ali de fazer negócio e o Cruzeiro recusou. De Sport, Ceará, Santos, Cruzeiro e Internacional. Foram essas 5 equipes que entraram em contato para saber mais detalhes do Lautaro Dias. Só que o Cruzeiro ficou batendo o pé. O Cruzeiro está numa situação de que o cara não faz parte dos planos, só que o Cruzeiro só quer liberá-lo por venda e por 16 milhões de reais, que foi inclusive a grana que o Cruzeiro pagou pelo Lautaro Dias. E aí, os outros clubes falaram, não vou pagar, o cara tá sem jogar, não faz sentido. Todas as equipes quiseram um empréstimo. Só que aí, estamos no dia 30 agora, no momento dessa gravação. E aí, o staff tá tentando conversar com o Cruzeiro, cara, você precisa liberar o Lautaro. Ele vai desvalorizar, você não vai conseguir os 16 milhões. Imagina, se o cara fica aí 4 meses sem jogar, não vai jogar uma partida porque tá fora dos planos. Você acha que daqui a 4 meses você vai conseguir uma negociação de 16 milhões? Então o staff está tentando convencer o Pedrinho BH a liberá-lo por empréstimo. E aí o São Paulo hoje não tem negócio. Até pude conversar com uma pessoa importante do São Paulo que foi lá para BH, inclusive. Ela falou, a gente vai tocar no assunto e tal, mas vai ser muito superficial se a gente tiver ali alguma coisa que a gente dê para pescar. É o famoso, vou jogar o verde. O verde é meio esquisito. Vou jogar a isca, vai. O verde, deixa para lá o verde. Vou jogar a isca, se pegar, se alguém pegar ali, beleza, a gente tenta alguma coisa. Mas que hoje não há conversa, mas que no São Paulo não me agrada e não é 100% descartado. Mas depende muito se o staff do atleta conseguir realmente essa liberação. Se o staff do Lautaro Dias chegar e falar, São Paulo, tá liberado, o Cruzeiro aceitou emprestar, vambora, igual o Dineno fez, igual o empresário do Dineno. O empresário do Dineno chegou, vocês estão precisando de 9? O Dineno tá aqui. Vocês conseguem a liberação aí? Conseguimos. Foi lá no Cruzeiro. Perdão. Foi lá no Cruzeiro. Falou, Cruzeiro, você libera a gente? A gente libera por empréstimo. Depois, não, vamos rescindir esse contrato. Aí o staff do Dineno conseguiu rescindir esse contrato. E aí ele livre. O Cruzeiro já sabia que o Dineno ia vir para o São Paulo. E aí o São Paulo foi e contratou o Dineno. Então o São Paulo está numa situação bem parecida agora com o que o Dineno estava. Está no aguarde, está esperando e acredita que o staff do Lautaro Dias pode realmente conseguir essa liberação. Mas hoje não há negócio. Só vai abrir negócio quando o staff do Lautaro Dias chegar e falar, conseguimos. Porque o São Paulo não tem tempo para esperar. O São Paulo está atirando para todas as frentes, gente. É que os nomes acabaram um ou outro vazando, mas os nomes, assim, o São Paulo, do que eu sei, o São Paulo está conversando com uns 10 nomes para tentar contratar. É que vazou o Marcelo Rian, que não vai vir também, porque o UFC Tóquio lá não quer liberar o atleta sem uma compensação financeira, antecipar o empréstimo. Tentou o Pedro Rocha, mas o Remo pediu 2 milhões. E o São Paulo está aqui, tá tentando conversar, tá tentando ir para cima, tá tentando trocar uma ideia. Então o São Paulo está tirando para todas as frentes, está conversando com todos os empresários possíveis para conseguir esse atacante com mobilidade. Até o próprio Lautaro Dias, ele se encaixa nas características que o Crespo gosta. Não tenho a informação, tá? Eu não tenho a informação, vocês sabem, quando eu tenho informação eu falo, mas dessa vez eu não tenho informação se o nome é aprovado pelo Crespo.
Isso eu não tenho de informação. Mas dentro das características que ele quer, que ele gosta e que ele gostaria de contar com um 9 agora, o Lautaro Dias tem, porque o Lautaro Dias ele não é centroavante, igual, por exemplo, pô, sei lá, vamos colocar um Carlão da vida, sabe? É um 9-9, sabe? O Lautaro Dias é como o Caio Jorge, como o Gabigol, como o Vitor Roque, o Flaco Lopes. Não as características corretas, mas é um 9 que dá para jogar. Um 9 que sabe sair jogando, um 9 que compartilha ali com o Luciano, porque a ideia do Crespo é justamente ter alguém que possa fazer uma dupla com o Luciano. E um centroavante, por exemplo, como o Dineno, é um centroavante. Joga a bola lá para ele que ele vai tentar resolver. Joga lá um tijolo que ele vai segurar, vai esperar, vai fazer parede. Não é um 9 associativo. O Lautaro Dias ele é esse 9 associativo, então é um nome que agrada ao São Paulo, que é a característica que o São Paulo busca, mas o Cruzeiro vai precisar falar, ó, tá bom, vamos liberar. Aí quando vai acontecer isso, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois, tem até terça-feira. Aí o São Paulo tá, ó... Eu sei que o São Paulo tá conversando com um monte de nomes, mas alguns ainda não vazaram. Mas, assim, eu também baixaria também a minha expectativa, tá? Que não acho que vai vir um 9 muito, muito fora da curva. Então o pessoal fala de Marcos Leonardo, que eu acho um devaneio, mas tem gente lá de dentro que não descarta o Marcos Leonardo, porque vive também no mundo da lua, né? Não, o Al-Hilal vai ver que o cara vai ficar sem e tal, a janela na Europa fecha dia 1, vai que no dia 2 ali, rapidão, consegue. Eu acho que não vai conseguir, acho doideira, mas o São Paulo tá buscando aí um 9. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir buscar essa peça que tá faltando bastante. Beleza? Bom, passamos pelo Lautaro Dias. Deixa eu deixar aqui a coletiva.